Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo tá imperdível. Eu vou explicar tudo sobre esse cara aqui, que é o Dark, né? Houve aí uma revolução depois que ele foi lançado, que era só mais um produto para condicionar o pneu, mas o Dark ele é inovador desde o conceito, né? O nome do produto é o Dark, mas na verdade ele vem como um preteador de pneus. Então aí a gente já começa a pegar o conceito do produto. Não é só mais um condicionador de pneu, que vai deixar o pneu ali brilhando, com aquele aspecto de novo, mas o Dark ele tem uma nova proposta. O Dark ele é um produto à base de resinas especiais, certo? E dentro dessa resina existe um pigmento em dispersão. Para quê? Para tornar o pneu ainda mais escuro, né? Aí vem o nome Dark, que significa escuro. Então, o Dark ele tem esse conceito meio que de pigmentar o pneu, de aumentar a tonalidade de cor, deixar ainda mais escuro. Não tem nada a ver com produto desses produtos convencionais. Então a gente vai tirar todas as dúvidas agora. Então, só explicando novamente para você como é que é composto, como é que é formulado o Dark. O Dark é essa resina especial, certo? É uma resina. Eu vou começar agora o primeiro questionamento, e eu escutei muito já esse questionamento. Alex, o Dark é hidrorrepelente? Eu tenho aqui uma explicação bem mais técnica para dizer para vocês. O Dark ele não é hidrorrepelente, mas ele é resistente à água. Nem tudo que é resistente à água é hidrorrepelente, mas o Dark ele vai resistir sim. Se você passa aí numa poça de água, se o tempo for aquele tempo chuvoso e estiver chovendo de fato, o Dark ele vai ter essa resistência, mas ele não vai ter aquela hidrorrepelência de bater a água e ali repelir a água de imediato, mas ele vai ter uma grande resistência à água, certo? Outra dúvida que perguntaram muito, Alex, como é que é o efeito visual do Dark? O Dark, a priori, ele tem um brilho voltado para um brilho mais acetinado, né? Aquele semi-brilho, porém ele pode se tornar um produto de aspecto muito brilhoso. Como é que ele vai se tornar um produto de aspecto muito brilhoso no pneu? Aí vem a grande sacada, é a questão das passadas sobrepostas. Você pode dar uma camada, 2, 3, 4, e aí quanto mais camada você aplicar do produto, mais brilhante, mais aquele efeito de brilho molhado ele vai promover no pneu. Então o Dark ele vai ter aquele efeito de um produto mais original, de um pneu mais original, e ele consegue chegar em um nível de brilho muito intenso. Olha que bacana, por quê? Porque num produto só você tem vários efeitos visuais ali do produto. Então, respondendo a segunda pergunta para vocês, o Dark ele pode ter um leve brilho, aquele brilho que nós costumamos falar, brilho acetinado, mas também ele pode promover um brilho bem intenso, e aí você vai trabalhar isso em cima das camadas. E outra indicação, quando eu não devo usar o Dark? Pessoal, seguinte, o Dark ele é um produto que ele tem aqui uma dispersão de pigmentos, ou seja, em pneus que tem aquele letreiro branco, vai ser totalmente inviável aplicar o Dark. Por quê? Porque ele vai pigmentar aquela parte, certo? Então, essa parte, aonde não aplicar o Dark, o que eu recomendo? Não aplicar em pneus que tenham aquele letreiro branco, porque pode de fato pigmentar. Se pigmentar, se você quiser remover, como é que você vai fazer isso? O Dark ele é um produto base d'água, então você pode lavar o pneu aí com o Delete, que ele vai remover essa parte pigmentada, e aí vai ficar o pneu originalzinho novamente. E agora chegou a grande polêmica, né, do vídeo, pessoal dizendo aí nas redes sociais que era a mesma coisa do que uma cera com xadrez, água com xadrez ou água com corante. Pessoal, não tem nada a ver. Isso aqui é uma formulação com um tipo de resina especial. Claro, a gente não pode falar o pulo do gato,
qual o tipo de resina, como é que foi formulado isso, o tipo de pigmento, mas o Dark ele é uma formulação, né, um produto à base de uma resina especial. Dentro dessa formulação, nós colocamos um tipo de pigmento que está disperso dentro dessa resina para realmente fazer aquele efeito que nós queríamos, que é o efeito de tonalizar o pneu, de escurecer o pneu ainda mais. Você não consegue fazer isso utilizando só água e xadrez. Isso aí, com o tempo, vai acinzentar mais ainda o pneu, não vai dar esse efeito de brilho, de resistência. Não comparem jamais, pelo amor de Deus, o Dark com um produto ali onde você bota um tipo de corante qualquer para pigmentar ali o produto e deixar o pneu pretinho. Não tem nada a ver com isso. O Dark realmente é uma formulação muito bem elaborada para chegar a esse nível de pretear, de realmente tonalizar o pneu e deixar aquele pneu com efeito de novo, assim como nós queríamos e assim como também você quer. Claro, agora existe um conceito, é para realmente aquele cliente que gosta de um pneu bem escuro, com aquele efeito mesmo de um pneu novo, ok? Então o Dark não tem igual no mercado, ainda não consegui ver cópia, talvez saia depois, mas até agora o Dark ele é único, ele é exclusivo, um produto vintage, muito bem formulado. E aliás, galera, o Dark ele é feito para pneu, mas você pode utilizar em alguns outros tipos de borracha que você percebeu ali que perdeu a pigmentação, já está com a tonalidade acinzentada. Você também pode utilizar o Dark para essas situações, ok? Então vamos falar agora de um ponto muito importante quando se diz produtos para revitalizar, condicionar o pneu, que é a questão da durabilidade. Quando se trata de durabilidade em pneus, eu sempre gosto de falar que tem algo muito a ver também com o quilômetro rodado, como é que esse pneu, como é que é a rotina desse carro, se esse carro é um carro urbano, se é um carro de estrada, um carro de sítio, tudo isso vai interferir na durabilidade do produto. Porém, em média, o Dark ele vai durar ali com grande excelência, em média 30 a 40 dias ali no pneu. É onde você consegue fazer realmente uma nova aplicação, lava, tira tudo, faz uma nova aplicação que o teu pneu vai ficar com efeito de novo, novamente aquele efeito de pneu saindo de fábrica. Tem mais alguma? Posso passar Revox e Shine ou outro qualquer possibilidade? Muita gente perguntando, Alex, posso aplicar o Revox, o Shine em cima do Dark aí para dar aquele efeito mais brilhante ou dar um efeito de gloss, daquele brilho bem acentuado? E a resposta é que sim, você pode utilizar. Minha recomendação, aplicar depois que o Shine alcançar ali, em média, o seu tempo ali de secagem. O produto secou, aí você já pode fazer a aplicação. Alex, quero o pneu com aquele efeito mais escuro. Olha aí a dica, ó. Alex, eu quero o pneu com aquele efeito bem escuro, como se fosse saindo de fábrica novamente, mas eu gosto daquele pneu com bastante brilho, aquele brilho, efeito de brilho molhado. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar o Dark. Depois que o Dark secar ali no pneu, você pode aplicar o Shine para ficar com aquele brilho espelhado, aquele efeito de gloss, sem problema algum. Vai ter compatibilidade, não vai ter nenhum tipo de intercorrência, vai ficar tranquilo, aquele efeito de brilho molhado, ok? Outra dúvida, galera, perguntando, Alex, o Dark ele pigmenta, ele realmente quando cai no chão forma aquela mancha, como é que eu consigo tirar? Galera, o Dark ele é um produto base d'água, então eu vou citar aqui alguns produtos que você pode tirar o Dark aí se cair numa superfície, no chão, no piso, ok? Então você pode utilizar o próprio Sintra. O Sintra ele pode ser utilizado para remover o Dark, o Impact também pode ser utilizado em outras partes que realmente você percebeu que contaminou muito. O próprio Delete ele vai fazer essa função de solubilizar bem o Dark e aí você tem uma facilidade nessa remoção. A minha dica, se for utilizar o Delete, sempre
faça um enxágue em abundância, certo? Não deixar nenhum residual ali do produto. Então aí vai alguns meios de você remover o dark. Até mesmo se cair num piso, certo? Tipo porcelanato, se for na hora, você passar só um pano úmido com água, já vai tirar. Agora, se secar, realmente aí você vai ter que utilizar essas dicas que eu acabei de falar para vocês. Sempre tem essas dúvidas, né? Quando tem produto de mesma categoria ali para condicionar o pneu. Exemplo do Dark e do pneu pretinho Vintex. Primeiro, galera, o pneu pretinho Vintex, ele é um produto bem básico. É aquele produto realmente para lavagens rotativas, a base mais de glicose, de frutose. Então são produtos totalmente solúveis em água. Choveu, passou numa poça d'água, aí não vai ter resistência nenhuma, é para revitalizar ali, que eu chamo de revitalização imediata, e também ele é muito fácil de sair. Já o Dark não. O Dark ele é essa resina muito mais resistente, pigmentada, resistente à água, com grande durabilidade, chegando aí até 30, 35 dias sem problema nenhum. Então daí a grande diferença, certo? Então um produto mais à base de glicerina e frutose, e o outro uma resina especial de alta resistência, pigmentado para deixar o pneu muito mais escuro, com a tonalidade ainda mais acentuada, chegando ali próximo do aspecto visual de um pneu novo. Tem mais algum, El? Posso encerrar? Para passar nos tapetes, posso diluir e colocar em um spray, ou será melhor usar ele puro? Vamos lá, sobre questão de diluição. Perguntaram aqui se pode passar o Dark no tapete ali de borracha. Pode, sem problema nenhum. Agora ele vai ficar com esse efeito brilhante, ele não vai deixar escorregadio, aquele aspecto deslizante. E perguntaram também se para fazer essa aplicação pode diluir o Dark. Pessoal, o Dark ele é um produto pronto para uso. Não existe diluição. Eu já consigo responder aqui 2 perguntas em uma só vez, ok? Pode passar, mas a diluição não pode ser feita. Ele é um produto pronto uso, porque se diluir você vai alterar a formulação, vai alterar a questão de pigmentação, tudo isso vai ser alterado e a gente não quer nenhum tipo de alteração que vá prejudicar na sua aplicação. Então esse é o Dark, pessoal. Mais perguntas se você tiver aí, pode mandar aqui na medida do possível. Nós vamos fazer essa compilação de todas as perguntas e te responder novamente. Então se você gostou desse vídeo aí, deixa o teu like, curte, compartilha aí para quem realmente gosta daquele pneu pretinho com aspecto de original, com um pneu bem tonalizado. Esse é o Dark exclusivo, único no mercado, ok?